Olá, nesta edição da TV Espaço Mulher, nós vamos trazer, assim, pioneiramente e inédito, uma entrevista com uma psicóloga e perita judicial e uma grande defensora do direito das mulheres. Ela combate a violência mesmo e vai ter informações que, com certeza, são importantes para nós mulheres e até mesmo para os profissionais que trabalham com as mulheres. Então, hoje é com a honra que a gente tem, é a psicóloga e perita judicial, doutora Silvia de Oliveira Vieira Bispo, que vai saudar todas vocês. Olá, é um prazer estar aqui hoje falando com vocês sobre um tema muito atual e infelizmente muito necessário, né, nesse contexto, que é a violência contra a mulher. E eu espero poder contribuir de forma positiva no esclarecimento do que acontece na violência doméstica, principalmente no âmbito judicial e policial. Doutora Silvia, foi uma grande alegria quando eu encontrei as informações a respeito da senhora, porque eu procurei bastante, viu? São alguns meses, talvez ano, procurando uma psicóloga perita. É muito difícil. Foi maravilhoso quando eu a encontrei. Digo, agora sim, agora nós vamos fazer uma entrevista que vai valer a pena. Então, conte para nós, assim, como é que a senhora chega nessa sua formação, escolhe também a perícia judicial, e, né, para quem não a conhece, para ter um pouco de referência, né, sobre a sua qualidade profissional. Bom, eu sou psicóloga clínica formada há 5 anos e desde o meu segundo semestre na faculdade eu me interessei por vários cursos aleatórios, alheios, né, à grade da faculdade. E entre eles eu tive a oportunidade de ouvir um perito psicólogo, o Dr. Alvino de Sá, infelizmente falecido recentemente, e me apaixonei pela área da psicologia jurídica. Na faculdade é muito comum a gente encontrar pessoas e colegas, né, que estão muito preocupados com a abordagem, querem se apaixonar por Freud, querem se apaixonar por qual teoria vão utilizar, e a gente não encontra tantos profissionais e colegas interessados, candidatos interessados numa área específica, mas sim na psicologia clínica. Como eu nunca fui muito apaixonada pela psicologia clínica, eu sempre busquei um outro ramo, eu sou administradora também, então inicialmente a minha ideia era trabalhar com a parte organizacional, mas quando eu conheci a psicologia jurídica, através de cursos que instituições específicas sobre essa área da psicologia jurídica dão, aí foi amor à primeira vista. E desde então, eu estou com ela e estou nela. E nós E mulheres estou com a lucramos, psicologia clínica também, estou com a psicologia clínica também. e nós mulheres lucramos com isso, porque conquistamos aí uma área que estava bastante carente e continua, na verdade, né? Precisamos mais, doutora Silvia. Mas vamos lá, as pessoas que não sabem, é natural, a pessoa sabe o que é da área da profissão dela, enfim, do aprendizado, né, preparo, concurso, seja o que for, é só se ela teve essa experiência querendo também ser fazer. A maior parte das pessoas não sabe a responsabilidade de atuação de uma perícia judicial, né? E até tem um pouco de confusão entre o perito nomeado, o perito que vai ir pela parte, porque o juiz é que solicita, tem o dele, não tem o dele. Vamos contar um pouco essa história, vamos botar os pingos nos is, doutora, precisa. Vamos lá, essa é uma importante distinção, né? O que acontece? Dentro da psicologia, nós temos a psicologia jurídica, que há cursos de formação de pós-graduação na área. Nós temos a psicologia criminal, que não deixa de trabalhar com o crime, né? Nós temos a psicologia investigativa. Então, nós temos várias áreas da psicologia que têm braços nesse segmento. O perito judicial, na formação de perito, nós temos dois segmentos. Ou você estuda para perito para prestar concurso público, e aí você é um perito federal, né? Ou um perito do judicial, ou seja, você trabalha lá dentro, é um psicólogo que passa no concurso público, vamos dizer assim, e vai trabalhar lá dentro do judicial, né, para o juiz. Ou você é um perito nomeado. O que é um perito nomeado? É o profissional psicólogo que se cadastra no site do Tribunal de Justiça, já formado, independente do curso de especialização, porque no Brasil a formação de perito, salvo para perito concursado, tem que passar no concurso,
nós não temos uma regulamentação que determina que nós tenhamos cursos de especializações, não é uma obrigatoriedade. Então, na verdade, qualquer pessoa dentro do seu segmento de graduação pode se inscrever no Tribunal de Justiça de São Paulo, desde que haja demanda na sua área, para ser perito. E aí, o que acontece? Existe um cadastro, o qual o juiz consulta. Então, dentro desse cadastro, se você está lá regulamentado dentro da sua profissão, com o seu conselho em dia, com a sua experiência em dia, o juiz pode escolher você e nomeá-lo para um caso, né? O que o juiz quer de um perito? Que ele responda a quesitos que ele, juiz, não tem compreensão sobre o assunto. Então, aí entra a figura do perito para elucidar o juiz. O perito, quando ele monta todo o processo para o juiz, ele, por exemplo, não conclui dizendo para o juiz o que ele acha que o juiz deveria fazer, mas ele se atém a responder às perguntas que o juiz faz, sejam elas elaboradas pelo próprio juiz, sejam elas elaboradas pelas partes que induzem, né, de certa forma, o juiz a então determinar os quesitos que ele quer que sejam respondidos. Diferentemente do assistente técnico, que é uma figura também importante nesse processo. Eu diria que muitas vezes mais importante do que o perito. Por quê? Porque o assistente técnico é aquele que vai trabalhar para as partes envolvidas no processo. Então, ele vai defender o interesse da parte, que significa avaliar e acompanhar o trabalho do perito, para saber se aquilo que o perito está respondendo dentro do que é solicitado pelo juiz está de acordo com o processo, com a questão envolvida, né? Esse profissional, ele é contratado normalmente ou por um dos advogados das partes, indicado por um dos advogados, ou a parte pode achar através de indicações de pessoas e de outros profissionais. Então, são trabalhos distintos. Sim, e foi praticamente muito bem feita uma aula, né, sobre o segmento para quem não entende, né. O que eu tenho de crítica é a dificuldade de encontrar as pessoas, né, não existe um catálogo, alguma coisa, quer seja né, das empresas que fornecem o curso, né, que são escolas particulares, quer seja do próprio judiciário, a OAB talvez tivesse que ter essa listagem, né? Eu considerei uma grande dificuldade. Faz tempos que eu estou procurando uma psicóloga perita e não encontrava. Quando encontrei, eu fiz uma festa. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para a senhora. A gente tem essa dificuldade. Como eu disse, existe este cadastro que fica no site do Tribunal de Justiça. Né? Mas quem consulta normalmente é o juiz ou então advogados. Então, advogados, na verdade, são bons parceiros nesse sentido. Se os profissionais tiverem um bom contato com advogados, e advogados tiverem, mas há advogados que até desconhecem o trabalho do perito, né? Esses dias eu estava conversando com um advogado de um amigo sobre um caso trabalhista, inclusive, e aí, conversando sobre o que eu fazia, ele falou, nossa, mas eu não sabia que tinha isso. Então, tem muitos advogados que desconhecem, inclusive, que eles podem, inclusive, usufruir do trabalho de um assistente técnico, principalmente quando a gente fala de disputas de vara de família, quando a gente fala, assim, também de questões trabalhistas. É importante porque o assistente técnico, ele é um profissional da área da psicologia. Então, ele vai ter por obrigação, que entender daquilo que o perito está colocando. O juiz não tem essa obrigação, mas o assistente técnico tem. Então, ele é uma pessoa que deve ser consultada, inclusive antes até de processos, para saber se eles valem a pena serem iniciados. Né? Eu creio que aí tem uma brecha, né, de divulgação, é o meu modo de entender, porque sou da área da comunicação, tá aí minha crítica, não sei quem são os especialistas, se é o judiciário, se é a OAB, ou quais associações, tem tantas associações de advogados aí, pelo menos nomear, né, aqueles que são da área, deixar para a população ter acesso mesmo, né, mas muito legal. Agora, veja bem, vamos fazer um teatrinho aqui para as pessoas entenderem melhor, tá? Então, veja bem, a questão do desespero, né, porque as coisas acontecem porque as pessoas se desesperam, não sabem lidar com a situação,
ocorre o inesperado, né? Não sabe o que fazer depois. Enfim, tem um monte de coisas que o desespero é que vai fazer até com que a pessoa haja impensadamente, né? Depois arrependeu-se, não adianta mais. Quer dizer, ela estava num impacto, vamos dizer assim. O desespero, para mim, é uma coisa assim que é um impacto, é um raio. Pum, bateu naquela hora e não soube lidar com ele. Mais ou menos assim, minha modo de entender. Não é você, a senhora vai explicar para nós. Mas aí nós temos as pessoas, em maior fatia do país, que quase chega a 2/3 hoje do país, né? As pessoas pobres já naturalmente, né? E as empobrecidas, que agora nós temos pela falta do emprego, de qualquer tipo de remuneração, as perdas, né? Ninguém está trabalhando as perdas e dizem que a gente tem mais que um exército hoje de órfãos, que ninguém sabe o que vai fazer com eles. Nem todos os familiares vão ter condições de agregar todas essas crianças nos seus lares que já estão quase na miséria, né? E eu falo, desculpa, mas me emociona muito ver coisas com crianças, né? Não existe ainda uma política de acolhimento dessas crianças. Quer dizer, fazer uma triagem para saber qual parente pode ajudar, vai ter uma ajudinha para cuidar da criança, como que vai ser? Então, nós temos, além de um exército de empobrecidos, nós temos, eu acho que 3 exércitos de crianças numa situação assim de vulnerabilidade e sem nenhuma proteção ou condutividade, digamos, para que elas possam ser cidadãs, né, direitinho e tal. Aí a gente lê um monte de reportagens, né? Eu recebo aqui, às vezes, até direto dos colegas, eu gosto muito quando eles têm essa preocupação de fazer pautas e mandar para a gente, porque quanto mais eu souber, mais eu posso também encontrar especialistas como aqui para a gente, né, aprender todo mundo junto. As agressões atualmente, elas ultrapassaram o lar. Tem agressões até, o cara vai no trabalho da pessoa, pega no caminho, né, que ela estava indo para o trabalho, quer dizer, as coisas saíram só dentro da casa, estão acontecendo do lado de fora na sociedade. Há mais mortes de crianças e mulheres, né, de adolescentes, há mais estupro de crianças e adolescentes e mulheres. E ninguém está falando numa fatia de mercado que eu acho que deve sofrer muito, uma fatia social assim, que são as pessoas com deficiências e, obviamente, os idosos. Não é possível que eles não estão sofrendo violência, eles estão né, um pano de fundo cobrindo essa situação, porque se os outros estão, eles também devem estar. E ninguém fala, ninguém descortina isso. Então, falar sobre direitos humanos, o discurso é interessante, mas provar que faz alguma coisa em termos de direitos humanos é vergonhoso muitas vezes, porque a gente não tem nem condições de ver a mínima coisa que a pessoa. Uma comissão foi olhar já é uma atitude proativa, foi lá, analisou, trouxe para as responsabilidades, né, governativas, enfim. Nem mesmo isto, essas entidades que dizem que defendem os direitos humanos conseguem fazer, não sei se dificuldade do momento, né? Mas sempre foi mais ou menos assim, nunca houve entre aspas, uma blitz, né? Vamos olhar essa região, entendeu? Vamos olhar essas escolas, que eu acho que a senhora, mais do que ninguém, pode dizer se estou certo ou estou errado. Nós estamos falando no desespero das vítimas, e não tem esse encaixe em torno delas, né? E quando terá, né? Então vamos ver. Nós temos alguns aspectos interessantes nesse tópico, né? Em São Paulo, vou falar por São Paulo, né, que é o meu estado. Nós temos, sim, uma rede de apoio muito grande a vítimas de violência, que infelizmente também é desconhecida muitas vezes das pessoas. Então, por exemplo, quando você tem uma situação de vulnerabilidade, onde você tem a mãe e o filho ou os filhos sofrendo de agressão e decidem sair desse cenário. Nós temos redes de apoio, como a Casa da Mulher e outras, que nós encaminhamos as pessoas muitas vezes. O que acontece também, quando a pessoa chega nesse estágio, a gente recomenda que a pessoa saia de cena, é quase como uma proteção à testemunha. Então, a pessoa ela precisa realmente cortar todos os vínculos dela,
não se comunicar com ninguém do lado de fora, dar tempo dessa rede de apoio se estruturar e encontrar um novo trabalho, uma nova profissão, às vezes até uma nova cidade. Mas a gente encontra muita resistência das próprias vítimas que não conseguem, que não querem seguir as normas, as regras e acabam se colocando de volta em situações de risco e de exposição novamente. No meu trabalho na Delegacia da Mulher, nós atendemos vítimas das mais variadas situações e condições, tanto emocionais quanto sociais. Então, a gente às vezes pensa, é só a moça pobre da comunidade pobre que apanha do marido, do companheiro ou do pai. Não é verdade. Tem muita gente empoderada com dinheiro, que é famosa, que tem cargos altos, que também são submetidas à violência. Nós temos muitos casos de saúde mental que chegam até nós, de pessoas que nesse caso, sim, a gente vê a deficiência da rede num todo, de acolher essas pessoas. Então, são pessoas que às vezes chegam perturbadas, que chegam com histórias enormes e que claramente, numa avaliação clínica muito rápida, muito superficial, porque essa é a condição que nós temos de trabalho, ela acaba que ela não tem uma rede de suporte. Então a gente aciona a família, a gente tenta fazer um contato com algum parente, mas a verdade é que essa pessoa, dentro do contexto da delegacia, a gente não consegue fazer muita coisa, até porque é muito importante a gente entender, e isso eu aprendi na prática, nos anos em que eu fui estagiária e voluntária da Delegacia da Mulher, um trabalho esse que está suspenso por conta da pandemia. A gente aprende muitas coisas na prática, a entender como a realidade funciona. E é muito duro a gente entender, mas a delegacia ela é um lugar que investiga crime. Então, a gente não tem psicólogos que dão suporte emocional, porque não há uma rede que corrobore esse trabalho. E não é muitas vezes por falta de iniciativa da delegacia. Né? Então, a delegada com quem eu tenho a honra de trabalhar e com quem eu pude trabalhar e que é uma guerreira aí pelos direitos também de melhores condições de trabalho e tudo, ela prima muito por esse respeito ao cidadão e também à vítima. Né? Ela respeita bastante isso e é uma das poucas que permite voluntariamente o trabalho do psicólogo dentro da DDM, né? Nessa DDM onde eu atuei, inclusive, nós contamos, é a única DDM de São Paulo que conta com uma assistente social, que também é psicóloga, mas concursada pela polícia. Então, a gente tem um papel mais de acolhimento, mas, de fato, a gente percebe que há uma demanda muito grande, que não deveria ser encaminhada pela delegacia, né? Ou poderia até ser a porta de entrada, mas que a gente poderia ter um recurso para encaminhar essas pessoas para um outro tipo de assistência. Quanto ao idoso, nós temos as delegacias hoje que atendem vítimas, né, idosos, vítimas de violência, e infelizmente sim, há muitos idosos vítimas de violência também, e aí é uma situação bastante delicada, porque falar de vítima muitas vezes envolve a família, né, então é difícil, porque você tem que mexer com uma estrutura extremamente complexa, que é a família, então você esbarra na primeira dificuldade, que é a própria família. Então, muitas vezes o agressor, ele é aquele que mora com o idoso, ou é aquele, como a gente tem visto na mídia, que mora com a criança, né? E aí você esbarra numa grande dificuldade limitadora. Nós temos um braço curto, essa é a verdade. Então, mesmo os direitos humanos, né, que na minha parte, da minha opinião, são questionáveis muitas vezes, né, o que é humano, e será que esse papel é tão humano assim? A gente precisa repensar muitas coisas, né, nesse sentido. Então, o desespero, às vezes a vítima vai à delegacia, faz medida protetiva, a delegacia faz o seu papel, mas infelizmente nós vivemos num país que eu acho que vai muito além dos direitos humanos, a nossa problemática. Nós temos uma cultura machista e que infelizmente ainda prevalece o masculino, a força masculina. Então, muitas vezes a mulher, quantos e quantos casos a gente vê que tem a medida protetiva, como a senhora acabou de dizer, a pessoa está indo ao trabalho, está saindo, é pega no estacionamento, é pega deixando o filho na escola, é pega entrando no supermercado. Isso, infelizmente, acontece por quê? Porque a lei não se faz cumprir.
Eu costumo dizer que no Brasil a gente tem muito boas leis em alguns aspectos, no meu entendimento, mas a gente não consegue fazê-las serem cumpridas. Então, a pessoa tem a medida protetiva, ela não pode chegar perto da vítima, mas ela sabe que se ela for presa, ela é ré primária e ela vai ficar muito pouco tempo presa, muitas vezes é movida pelo ódio, é movida pela raiva, é movida pela perversidade, né? E ela vai sair com 5, 6 anos aí de bom comportamento e para ela, tudo bem, a vida segue, ela faz. E a vítima ficou, né? A história da vítima, a família destroçada, ela vai ficar ali, vai ter que se reconstituir, né? Enquanto o agressor ou mesmo o assassino, ele dali 5, 6 anos ele sai e vai seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Então a gente tem um problema muito sério aí, né, de fazer cumprir a lei e de ter mesmo uma eficácia dessa lei, né, embora boa em alguns aspectos, ainda ineficaz em alguns sentidos. Eu acho que esse é o maior problema que nós enfrentamos, um dos. De certa forma concordo em que está sendo exposto pela senhora, e questionam, né? Eu acho que a minha missão aqui é questionar também, né? Então, veja bem, o Brasil é considerado o lugar onde mais tem faculdades de direito no mundo. Ponto. Né? Nós temos muitos psicólogos também em faculdades e cursos pós de psicologia no Brasil. Talvez seja a maior procura depois da medicina, né? Quer dizer, então, dali tem especializações, uns vão para a fono, outros, mas não, a base é a psicologia. Todos nós, todas as profissões, ou tem ordem ou tem conselhos. E esses conselhos ficam só numa comodidade de fiscalização do mal profissional. Eles não têm interação com a sociedade. Eles deveriam ter projetos sociais também, onde eles engajassem os seus associados, que fosse uma hora por mês, um mutirão de alguma coisa, sabe, dividido por estados, por cidade, por bairros. Não teríamos toda essa, vou usar um termo assim criado na hora, uma desgraceira, né? Porque a gente já não sabe mais o que vai dizer, que é uma fábrica de desgraças que está no país, tá? E não existe um projeto, não existe nada que mobilize esses segmentos, né? Me perdoe aí as pessoas que são consideradas autoridades, tá? Mas não tem capacidade de agremiar e aproveitar esses profissionais, né? Mobilizá-los de uma forma adequada, até dar um X horas né, de gratificação, porque fez esse trabalho social, comprovou. Né? Um país desse tamanho, jamais um governo, de qualquer forma, né, de qualquer ideologia, vai conseguir cobrir o país inteiro nessa necessidade que nós estamos acabando de falar, se eles não mobilizarem os profissionais adequadamente. Nunca vi nenhum profissional se recusar a fazer um atendimento gratuito, colaborar, dar informação, apontar um caminho. Vi sim, gente corrupta. Tem. Os corruptos, eles são os primeiros que não dão mão para ninguém, né? Por quê? Porque o negócio dele é pegar a informação e vender essa informação e ganhar do crime organizado. Ele não vai agir a favor de vítima nunca, né? Então, para saber quem é o bandido corrupto, é esse, né? Então, em todas as áreas tem. Agora, existem várias coisas que, tipo assim, das entidades poderiam estar cuidando desses maus profissionais, mas as pessoas não têm canal aberto para chegar lá e dizer, olha, aconteceu isso e tal, e a gente saber o que foi que aconteceu com aquele pessoa maldita lá, que também está violentando a gente por outras formas. Né? Então, nós temos os canais, temos as organizações que deveriam estar investigando e agindo pelo benefício do profissional, nome delas e por causa da população, e infelizmente nós não temos mobilização. Essa é a minha opinião, certo? Eu estou questionando a senhora porque eu sou uma líder social, eu tenho formação em área de direitos humanos, de políticas até internacionais, então estou aqui na minha formação acadêmica e a senhora na sua formação já prática. Faz falta, né? Uma mobilização
dessas entidades e do governo organizando isso, né? Faz falta. Nós temos algumas entidades, como, por exemplo, a Casa Helena de Gramont, aqui em São Paulo, que Mas trabalha não com é a OAB, né? violência, Não é a né? OAB, por exemplo, tá? Não é o CRM que deveria estar junto, e Não, CRP, entendeu? É não. aí que está. Não, as entidades de classe realmente acabam sendo, não são, né, não estimulam, infelizmente, esse tipo Sim. de atitude. A OAB, ela costuma dar muitas palestras, né? Ela abre a palestras, inclusive sobre vítimas de violência e tudo mais. Mas de ordem prática, eu Prática. confesso que eu desconheço algum movimento nesse sentido. Exatamente E o que a a senhora falou. A lei, senhora desconhece, porque infelizmente eu fiz um levantamento, não existe. E aqui eu estou fazendo uma cobrança junto com a senhora, que é uma grande especialista. Né? A senhora entende de alma humana. Né? Quer dizer, imagine toda essa formação de gente que desse 1 hora por mês, doutora. Ninguém ia empobrecer. E atender quantos seres humanos que estão ali precisando. Pelo menos que alguém olhe para eles assim: olha, está com um crachazinho, veio aqui, visitou para mim, me disse isso. Tá? Você termina com o crime na base, você termina com as mobilizações contra essas pessoas, porque tem, lamentavelmente, né? Tem gente que ganha para perturbar os outros, a gente vai fazer o quê? E quem que está patrocinando essa pessoa? Registra na Receita Federal que ganhou para perturbar os outros? Né? Então, eu acho que, aproveitando a sua grande experiência, tá? Eu estou muito feliz, é isso que eu lhe disse, né? Nós estamos fazendo uma perícia agora no Estado. Vamos lá. Né? Tá voltando, gente. Eu acho que nós estamos numa pós-pandemia. É muito tempo, a minha geração não viu uma pandemia, eu estou com já 74 anos, tá? Então eu quero dizer assim, nós temos um outro tempo, né, doutora? Outra ação, outra atitude, rasga aqueles homens e mulheres velhas que não faziam nada e pense que tem 2/3 da população precisando urgente algo. Eu acho que é o momento de se reunirem todas as associações de classes, todos os conselhos, sabe? E ter um pouco de brio, né? Dizer assim, nós existimos e salvamos, junto com os nossos voluntários, com os nossos formandos, com os nossos associados, X pessoas, nós nos mobilizamos pós-pandemia e organizamos isso. Porque muitas vezes, como a senhora disse, o indivíduo está perseguindo a mulher na rua, mas se ele encontrasse um cidadão, advogado, policial, já aposentado, fosse o que fosse, um psicólogo, e chegasse para ele, escuta aqui, nós vamos conversar durante 2 horas hoje. Eu quero saber por que você está fazendo isso, blá, 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 blá. De repente, essa pessoa é doente também. E aí? é, aí você está entrando numa discussão que a gente levanta muito, que a gente tenta, mas que também é muito difícil. Existe aí uma linha, né, uma proposta que a gente discute muito de fazer um projeto, por exemplo, e é difícil, viu, que dê uma assistência ao agressor, para a gente poder entender o que é que acontece com esse agressor, porque a gente fala muito do socorro à vítima de violência, claro que é Isso. fundamental, mas se a gente conseguisse fazer um trabalho de base com agressores, né, para entender o que acontece, o que motiva, o que faz. Às vezes a gente pode encontrar uma psicopatia que não vai ter cura. Às vezes a gente vai encontrar um traço de perversidade que não vai ter muito como trabalhar. Às vezes a gente vai encontrar um contexto cultural que a gente consegue aos poucos, né, aquele trabalho de formiguinha, modificar. Então, a gente precisa ter uma força-tarefa, mas que esteja realmente disposta. Né? É claro que o papel do Estado ele é importantíssimo, mas o papel do profissional também. Né? Eu vi muitas vezes, por exemplo, colegas que estavam em formação, estarem estagiando na delegacia, numa excelente oportunidade de aprendizado e de troca, e que tinham que estar ali por 1 ou 2 horas, que ficavam preocupados em bater papo, e não em olhar para o ser humano que estava ali. Né? Certo. Então, isso também é muito grave dentro da profissão. Ah, eu vou ali Sim, porque eu preciso cumprir uma carga horária. A sim. faculdade exige que eu faça esse estágio, então eu vou. Só que a gente tem que entender que há contextos, quando você vai para um hospital fazer um estágio, quando você vai para uma delegacia, para um conselho tutelar fazer um estágio, precisa ter um entendimento de que você estará lidando com pessoas ali, muitas vezes que sofrem violência há anos, e eu não estou Sim, falando só da violência física, eu estou sim, falando da pior violência que existe, que é a psicológica, porque essa sim, não deixa a marca visível, sim. mas ela existe, e ela
destrói o ser humano. Então, a gente tem sim que olhar para isso, mas também precisa olhar, ter um acompanhamento adequado, né, dos professores, dos nossos mestres aí, das próprias faculdades, ter um cuidado de Sim, simplesmente não despejar uma mão de obra ali naqueles locais que deveria ser muito bem aproveitada, porque ninguém é obrigado a escolher um estágio numa área que não gosta, né? Se você não gosta da área hospitalar, você não quer lidar com pronto-socorro, com urgência, com ter que dar notícia da morte de alguém, vá fazer um outro, vai fazer um estágio mais suave. Mas quando você está numa linha de frente como essas, você precisa saber o que você está fazendo ali. Né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade, porque senão a gente não consegue ganhar o respeito do Estado e das instituições para desenvolver um bom trabalho. Isso também acontece, né? Essa é acontece. uma crítica aos estudantes, sim, de Sim, psicologia, porque eu, sim. como estudante que já fui e já presenciei, eu posso dizer que, infelizmente, isso existe. Um É, comprometimento maior, né, do estudante visando aí o seu profissional, né? todos que vão trabalhar com a área humana têm que ter isso que a senhora está falando. Pode ser medicina, direito, assistência Sim, social, enfermagem, dentista, não interessa. sim. Vamos estar trabalhando com gente, se não souber também, né, se doar, porque cada vez que vai fazer um trabalho voluntário acaba aprendendo também, não acha que é Muito. um grande enriquecimento, né? Bom, eu gostei muito desse seu à parte, eu acho que a senhora deu exatamente o testemunho prático, né, do que eu estou falando. Eu acho que tem que ter uma mobilização. Tem gente que não gosta da minha cara porque eu falo isso, mas não tem problema, porque eu vou falar e eu vou cobrar com certeza, tá? E eu quero que os meus colegas também na área de jornalismo e comunicação em geral façam um mutirão cobrando isso também. Vamos ver das autoridades o que é que eles estão fazendo, porque nós também que somos da área da comunicação temos que ter responsabilidade social também, temos que estar vendo o que está acontecendo e fazendo não só o levantamento, mas cobrando o que está sendo realizado para esse pessoal, né? Eles precisam de nós, né? Mas, doutora, voltando aqui um pouco para a psicologia e violência contra a mulher, eu vou juntar duas perguntas, porque agora estou vendo que elas podem ficar numa só. O que a gente vê muitas coisas assim, falou violência contra a mulher, o homem bateu dentro de casa, ela mereceu. Né? Pronto, já está resolvido. Ela está separada, ela está viúva, está sozinha. O que ela está fazendo lá sem homem? Um monte de homem fofoqueiro vai ficar forçando a vida dessa mulher porque ela está sozinha sem homem. Olha, a senhora falou há pouco, começou falando a história machista, né? Aí, o que acontece? Nós temos dois tipos aqui que eu estou mostrando da violência. A violência dentro de casa e a sociedade violentando a mulher que está dentro de casa, até numa coisa tão simples que a vida íntima dela. Que ninguém tem que se meter. Né? Está se candidatando, está fazendo o quê? Vai pagar as contas dela? Não. Então, por que está se intrometendo um monte de homem para fofocar a vida de uma mulher? Veja bem até onde eu estou indo. Aí, toda qualquer atitude que essa mulher vem buscar para se defender, é louca, é psicopata, não te mete, doida varrida. Ah, tá naqueles dias, tá não sei o quê. Tudo é pejorativo porque a mulher está indignada, tentando buscar um recurso. Já vi, eu vi, e aliás tivemos um caso bem polêmico de uma modelo, que tudo a culpa era dela, porque se ela não tivesse ido, não tinha acontecido, se ela não sei o que, entendeu? Quer dizer, a existência, a culpa era dela, quer dizer, o indivíduo era santo. Aí, isso também está na área da delegacia, está na área do atendimento lá. Já me aconteceu mesmo, fazia uma ocorrência, porque tinha homens perturbando constantemente no local. E o que, que o cara disse lá? O que te falta é um homem, aquecer os teus pés. Eu me candidato. Dá vontade de fazer o quê com um profissional que a gente deveria chamar de autoridade nesta hora, né? Ligar na Então, nós, corregedoria e denunciar. me adianta. Aí eles juntam todos. Adianta, adianta. Ligar na corregedoria e denunciar, adianta. Mas eu vou te contar, né? Aí a gente fica mais visada ainda, né? Porque tem os amigos, aquelas coisas todas, o jogo de futebol, o show Mas que a aí gente, pode que a ligar mulher e fazer não a tem. denúncia anônima, né? Mas pode Ah, fazer sim. sim. Aí Deve até fazer posso sim. concordar, né? Mas é para a senhora ver sempre onde está. O que está em torno de tudo isso é uma visão dos homens sempre que as mulheres é para sexo, é para diversão. Se não é do jeito que eles querem, vai à violência.
não fez o que eu queria, não cozinhou o que eu queria, disse que eu não queria ouvir. Não sei, né? Não posso entender todo esse desespero. Eu, em contrapartida, já fiz muitas palestras e disse que eu tive colegas que sofreram violência da mulher. Eu tinha um colega que chegava violentamente marcado por ferro de passar, que ela esperava ele dormir, ela tacava o ferro quente nele, entende? Então, e outras torturas que fazia. É uma coisa muito triste, o indivíduo lá, por causa do filhinho, que achava que o filhinho ia passar muito mais trabalho por causa da mulher, que era louca. Aí dizem que é louca a mulher, certo? Eu estou dizendo a realidade, gente, eu não estou fantasiando nada, né? É o que está acontecendo na sociedade. Então, nós temos várias realidades, do homem, da mulher, a situação, a área pública. Eu não acredito que um homem chegue lá para fazer um boletim de ocorrência e alguém vai cantar o homem. Né? Pode ser que tenha algum homem que cante o homem, eu nunca vi mulher cantando. Essa situação eu também nunca vi acontecer. Também nunca vi, né? Mas a gente está aqui, a gente está analisando o que é que está acontecendo no segmento e não está acontecendo no outro, né? Então, o que a gente está vendo realmente, doutora, é assim, continua aquela coisa rançosa do passado em relação às mulheres. As mulheres estão com dificuldades até para se estruturar com a família. Na verdade, acaba ela trabalhando mais em todos os segmentos, ela é a mais responsável pelos filhos, ela é a mais responsável pela saúde da família. E o cidadão está lá, entendeu? E cadê a responsabilidade dele? Então, como a senhora é uma perita, eu já digo assim, se eu fosse fazer alguma coisa, a primeira coisa eu ia fazer o levantamento de responsabilidades. Porque o irresponsável até então, para mim, já é o culpado. Meu modo de entender. Porque o cara está de costa lá, acomodado, entende? Então, nós temos uma inversão de valores muito grande hoje sobre as mulheres. Tem mulheres que também são danadinhas, são, né? Mas a maior parte, mesmo fazendo o que ela quiser fazer, ela está responsável pelos filhos, ela não larga. É muito raro a mulher largar os filhos na esquina, entende? Embora desaparecer, vai para outra cidade fazer o mesmo golpe. Né? Então, nós temos aqui duas realidades. A realidade da mulher, a realidade do homem, que ele também está muito culpado de todo o sistema, não venham dizer que só ele é a vítima ou só ele é o causador. A mulher é vítima e pode ser sim a causadora. Ela pode ser sim a causadora. Não vamos botar panos quentes nas mulheres, que tem umas que botam o ferro quente no braço do marido dormindo, tem outras que podem estar fazendo a mesma coisa, mas a gente vai saber. Esse é um caso que eu soube e tive coragem de falar, né? Agora, você vê também mães que são as que levam para a escola, são as mães que estão na reunião de vizinhança, são as mães que levam para o parquinho, é a mãe que não sei o quê. Gente, a mãe não fez o filho sozinha. Né? Então, não existe uma educação para os homens. Não existe um sistema, como a senhora disse, deu uma violência, bota o homem também na escolinha. Então, mas aí... Escolinha social, porque não é possível, né, gente? A gente tem um grande problema, né? Esse é o meu ponto de vista, tá? Primeiro que assim, deixa eu só até deixar claro uma coisa. A minha formação é em perícia judicial, mas eu não sou efetivamente perita ainda da justiça, tá? Então, só para... Né, vai que um colega fala, ela falou que é perita. Não, eu sou formada, perícia, sou cadastrada no TJ, tá? Mas não fiz ainda, não peguei nenhuma perícia judicial para fazer ainda. O que acontece? Vai ter um monte agora, depois dessa. Me interessa mais o trabalho do assistente técnico, porque esse você consegue auxiliar muito as partes. Mas estamos abertas a tudo. Mas assim, o que acontece? Isso eu te falo também dentro da minha experiência de vida, da minha experiência profissional, né? Na prática, inclusive. Essa pontuação que você fez, ela é bem pertinente. A gente não pode culpar só um ou culpar só o outro, né? Eu nem gosto muito dessa palavra culpa, eu gosto da palavra responsabilidade, que eu acho que ela faz mais sentido. Não dá para responsabilizar, é o que você disse. Como é que você pega a mulher queimando o braço do marido, ele é responsável, ele mereceu. Ou a mulher que não fez o arroz do jeito que eu queria, mereceu apanhar, ela é responsável por isso, porque ela não fez o jeito que eu queria. Né? Na verdade, eu entendo que a gente tem um grande problema, que é essa questão da educação, né? Quando a gente não consegue mandar o homem para a escolinha, e assim, as mulheres talvez me odeiem por isso agora, mas
a gente percebe que as mulheres são muito responsáveis no sentido da educação. Então, quando uma mulher diz que a filha tem que cuidar da casa, que a filha tem que fazer tudo e que o filho não precisa fazer nada, ela já está dizendo ali que há uma diferença de, né, Sim, entre eles, de porque o iguais, filho tem o privilégio e a filha não, tá? Então, por que que isso acontece, né? Então já está mostrando ali, né, de uma certa forma, que o homem, digamos, tem uma superioridade em relação à mulher. Não sei se esse seria o termo que a gente poderia considerar, mas há uma diferença. Então, né, mães que infelizmente passam a mão na cabeça dos filhos, né, e a gente tem que quebrar isso, a gente tem que começar a quebrar esse padrão de pensamento, de crença que a gente passa para os nossos filhos, né? Então, a gente é mulher, e a mulher cabe uma responsabilidade grande sim na educação. Nós é que vamos ser grandes condutoras aí da educação dos nossos filhos. Então, se a gente educa uma mulher quando ela se submete a uma violência doméstica em casa, e não tem coragem. Vamos esquecer aí a questão de questão financeira, de poder aquisitivo, quando ela não tem coragem, seja porque ela acha que aquele homem a ama, seja porque ela acha que vai consertar aquele homem, mas a partir do momento em que ela chega num nível tal de violência, em que o filho acaba sendo submetido, ou a filha, a esse mesmo grau de violência, e ela não faz nada, tá? A gente já tem um grande problema, independente das razões dela. A gente já tem um grande problema porque a gente já está passando para essas crianças que a violência pode ser algo normal, que a violência pode ser algo natural, e ela não é, né? A agressividade da figura masculina, do menino, isso trazendo um pouco para a psicologia, ela é inerente à sua natureza, ela pode ser expressada. Então, é um menino que gosta de brincar de arma, um menino que gosta de brincar de luta. Isso está dentro do contexto do universo masculino do menino, do seu desenvolvimento. Mas a violência, não. A violência, ela tem que ser inibida. Não a agressividade, põe para fazer um esporte, põe para fazer uma luta, deixa ele dar vazão para a agressividade, que é da natureza mais masculina. Mas a violência, não. Então, se eu tenho um exemplo disso, eu preciso, logo de cara, dar um jeito de contornar, de quebrar isso. Então, não adianta eu apanho do meu marido, aí eu não consigo revidar o meu marido, eu vou lá e desconto no meu filho. E aí eu já desenvolvo um círculo, não preciso bater no meu filho, eu posso ser agressiva verbalmente com meu filho, eu posso, tá vendo? Se fosse você, seu pai não teria feito isso, você ficou irritando seu pai, moleque, olha só, fica quieto. Fica com a calça. Eu estou submetendo aquela criança àquela pressão, e a criança não fez nada, era uma criança. Como é que você vai falar para uma criança que ela não pode rir, que ela não pode brincar, que ela não pode pular no pai para abraçar, porque o pai está nervoso e o pai vai bater na mãe, não vai bater no filho? Né? Então, é um contexto de discussão muito ampla, muito complexa. Sim, sim. Né? Então, a gente precisa, desde a base, saber educar adequadamente, olhar para as nossas questões culturais. Né? A gente sabe que no Norte e Nordeste, por exemplo, foram inúmeros casos de atendimento de pessoas que são estupradas pelos pais, porque isso lá é normal, né? É cultural. Então, isso não pode ser mais normal e cultural. A gente precisa ir quebrando isso, mas é uma luta gigantesca. Sim, sim. Eu concordo plenamente com a senhora e acho assim que até mesmo a educação do coletivo, né? Uhum. A pessoa é presidente do condomínio, não sei das quantas. Tem que passar por um treinamento de que fazer em caso de emergência de incêndio, caso de uma invasão de bandidos, caso de invasão de abelhas. Acontece, não é mesmo? Enfim, quer dizer, ir numa enchente, o que é que se faz? Ora, então todas as emergências e uma praga de doença pegou geral, como está agora. Você imagina tudo amontoadinho ali, né? Então, a pessoa, quando vai para uma liderança, ele não é só o presidente do condomínio, ele não é só o presidente da associação do bairro, ele é um líder. E os líderes, eles têm que aprender, se não sabem, a lidar com essas questões, são as vulnerabilidades humanas. Ele tem que ter cabeça para organizar isso, para pautar, para dividir as tarefas.
entendeu? Para buscar o socorro, para exigir das autoridades. Uma coisa é o condômino coitadinho, tremendo, assustado, e lá pedir para o delegado. Outra coisa é a pessoa que representa todo o condomínio, sei lá, 200 famílias, e diz, passe aqui porque está acontecendo isso, que a senhora disse. Vai a mulherzinha lá, coitadinha, tremendo, para a corregedoria falar. Ninguém dá bolas para ela. Agora vai lá o homem do condomínio e diz, olha, aconteceu, tem 200 famílias lá. Ele vai sair correndo, porque a responsabilidade de não fazer algo, né, de não atender esse líder é bem maior. Então, o que nós temos ainda, no meu modo de fazer, não é só pelo mestrado em liderança, né, é que nós temos que trabalhar as pessoas líderes também, nós temos que incentivar a liderança, sabe? Não, aqui não é um condomínio, é uma região, tem um morador mais antigo lá. Tá bom, o que esse morador mais antigo faz? Fica espionando a vida de um e do outro, ou ele lidera? Não, você é novo, entrou, nós temos um movimento aqui, nós temos um caixinha com não sei o quê, aqui estão os telefones que você chamar se tiver um ladrão na sua porta, aqui, entendeu? Liderança é proativa, para o bem de todos. Não daquele único que vai para os jantares, para a festa, bater fotografia, né? Então, nós temos, e aí eu venho, infelizmente, dizer, me postar contra uma porção de coisas, porque existem muitos clubes de serviços, existem muitas associações de bairros, existem muitas associações religiosas de todas as religiões, né? Existe, como nós estamos falando, as associações de categorias profissionais. Tem até de motorista de táxi, gente. Por que não aprender a fazer um atendimento de socorro de emergência? Você passa a mão no táxi, ninguém. Se uma mulher ganhar um neném no táxi, ele não sabe fazer o parto. Não Você sabe. entendeu? E Pois é. Então, provavelmente vamos não pensar em saberá. emergências, né? A pessoa está tendo uma queda de pressão, ele não sabe reavivar a pessoa. Então, no meu modo de entender, e a senhora que é uma monista também, né? Eu acho que nós temos que aproveitar o momento dessa pós-pandemia e ensinar as pessoas a cuidar das outras. Não é só dentro da casa, como a senhora está falando, né? Que a coisa está errada. A sociedade está errada. A ver que o outro está passando mal, em vez de essa coisa, fica fazendo fofoca. Olha, gente, isso não se vê em qualquer raça de animais. Quando vê o da espécie em perigo, todo mundo vai lá ajudar aquele coitado. Ou alguém me explica que tem algum animal no planeta que vê vai todo mundo derrubar o cara no valo. Não vai. Então, eu acho assim, o princípio da solidariedade no país está doente. As instituições estão muito só, sabe, de fachada. Me perdoem, podem não gostar da minha cara, eu faço todas as provas de lideranças para quem quiser, e a pessoa vai ver que ela não está liderando para, né, a comunidade, para o bem social, para o objetivo da sua entidade, inclusive. Né? A entidade, ela existe não para proteger a área física do negócio, é para proteger as pessoas que estão lá dentro. Né? Então, no meu modo de entender, doutora, pelo que a senhora está falando, né, e o que eu vejo, até mesmo na área pública faltam líderes. Se tiver uma delegada, um delegado que lidere os outros, vamos por assim, vamos conversar e vamos ver onde nós estamos falhando, onde nós podemos melhorar, onde não sei o quê, onde a gente tem que fazer um curso todo mundo junto, sabe? Isso é liderança, isso é liderar. Né? E nós não temos essa visão de todo mundo junto. Eu acho que é isso que está faltando. Não, é eu que sou o tal, entendeu? E aí, né, a sociedade perde desse jeito. Não sei qual a sua opinião, que a gente está quase encerrando, mas... A pandemia, eu diria que a pandemia é um grande exercício de humanidade, né? A gente está falando pós-pandemia, mas eu diria que a própria pandemia ela já traz um exercício de humanidade grande, né? Então, quando a gente fala de não sair, independente de questões políticas, quando você diz não vamos lotar os lugares, porque você mora com uma pessoa que pode correr o risco de se contaminar, no início, inclusive, da pandemia, né, os idosos, pessoas mais vulneráveis, ou uma pessoa com comorbidades, e as pessoas, infelizmente, não respeitam muito. Eu atendo muitos casos, eu, como eu disse, sou psicóloga clínica também, e atendo muitos casos, e, infelizmente, atendi recentemente muitos casos de pessoas que perderam entes queridos muito próximos, né, e ela tem destruído as famílias, e ainda assim, também ouço relatos de pessoas que, eu perdi meu pai,
foi horrível, mas dali um mês, 3 semanas, está na casa dos amigos, está viajando. Então, parece que a gente vive um momento de alienação muito grande das Sim, pessoas. Parece que a ficha não caiu, né, para muitas sim, pessoas. E isso é muito sério, porque nós não vivemos um momento como esse. Acho que o maior momento da história da sim. humanidade em que nós passamos uma situação parecida foi a gripe espanhola, né? Isso a gente está falando aí de 100 anos, mais de um século, né, de Pois distância. é, Então, e o ser humano não foi preparado para isso, né? Muitos de nós, a grande maioria de nós, não era nem vivo, né? Não era nem um projeto de gente, talvez. Então, a gente foi pego de surpresa com esse contexto da pandemia, né? E isso envolve liderança, envolve humanidade, envolve conscientização, né? Envolve o olhar para o ser humano, mas acima de tudo também deveria envolver o nosso maior gatilho da vida, que é a nossa sobrevivência. O ser sim. humano ele é movido pelo instinto de sobrevivência, né? Então a gente deveria pensar mais nele, no sentido de preservação de si e do outro, né? E a É, gente não vê isso, infelizmente. A gente vê isso numa atitude aí, onde eu vou lá, compro todas as vacinas que eu posso e vacino a minha população, né? E isso eu certo. estou preservando a minha população. O resto da É, população do mundo que se dane, agora a minha está preservada. Está falando de um instinto de sobrevivência muito forte, né? certo. E a gente não vê isso em pequenas coletividades, né? Parece falta que, se a gente for entrar na questão sociológica, né? A família que mora 12, 15 pessoas dentro de uma mesma casa na comunidade ou numa classe média que às vezes não tem, que todo mundo precisa sair para trabalhar. Então, é um contexto muito complexo para nós discutirmos, e aí dá pano para manga, dá pano para discussão. Mas o que eu gostei é assim, a sua disponibilidade, né, de a gente abordar exatamente não só as questões pessoais, mas as questões sociais, né, as questões Sim, políticas, questões das lideranças, porque não adianta olhar o pobrezinho dentro da casinha dele lá, porque ele é o reflexo de todo aquele sistema que está acima dele. Se o sistema desde cima tivesse absolutamente correto, pensando nele lá na outra ponta, porque também é um consumidor daquela pessoa que está lá naquela favelinha distante. Ele toma água, né? Ele sai fora, compra um cachorrinho quente, ele paga a luz, gente, não é? A luz não é de graça, entendeu? E uma série de outras coisinhas que ele acaba consumindo com a família dele, né? Pode não ser uma roupa de primeira linha, mas ele vai lá na feira e compra uma roupinha, né? Vai lá e compra alguma coisa de comida. Então, nós temos que entender que eles são milhões na cadeia de compra. Quando você vai multiplicar o pouquinho que ele come por esses milhões, vai dar o mesmo que uma classe mais sustentável financeiramente, né? Querida, eu gostei muito, eu aprendi bastante, eu estou encantada, porque a senhora é bem jovem ainda, e eu acho que a gente. nem tanto, mas obrigada. Eu gosto quando encontro pessoas jovens, você não faz ideia, né? E Chegando nos 50, 52, logo, logo. tá mocinha ainda, né? Eu já trabalho há 60 anos, você faz ideia. Minha querida, me diz uma coisa, digamos assim, para a gente encerrar, né? Eu quero saber, a senhora faz palestras orientativas, a senhora vai numa ONG e orienta um conjunto de pessoas, se por acaso, né, vamos supor assim, alguém de alguma organização, digamos, profissional, falasse com a senhora que tal, vem aqui conversar com a gente, porque não nos ajuda a montar um projeto mais humanitário aqui dentro do nosso Uhum. conselho, da nossa ordem, sei lá, né? Essa disponibilidade me parece que existe da sua parte, né? Porque a senhora é bastante técnica, não é? Sim, sempre. Tudo que for em prol de ajudar as pessoas, né? Eu tenho disponibilidade. Eu costumo dizer, e é verdade, eu não fiz psicologia para ficar rica. Eu fiz psicologia porque eu sempre gostei de pessoas, desde os meus 12, 13 anos de idade, né? Eu brinco que eu só não fiz psicologia antes que uma professora de ciências, quando disse para mim que tinha que abrir o cérebro e tal, e eu não gostava dessa parte, eu falei, credo. Eu estava na quinta série primária, a professora Marisa, e eu falei, olha os traumas da gente, né? Aí eu fui fazer administração, segui outra linha, mas nunca me desvinculei da psicologia. Então, eu acho que todos os pilares que nós pudermos trabalhar de base do ser humano,
É claro que não existe um manual de perfeição, né? Eu não sou dona da verdade, nem sou a profissional que sabe tudo. Mas eu acho que quando a gente olha para o ser humano com carinho, com cuidado, com respeito, né? E quando a gente procura desenvolver as potencialidades dessa pessoa e poder empoderá-la de si mesma para que ela possa seguir o rumo, fazer as suas escolhas, independentemente, às vezes, da própria família ou do próprio estado, mas que ela consiga, né, saber quem é ela e aonde ela quer chegar na vida dela, e quais são os direitos que ela tem, os caminhos que ela precisa percorrer, as responsabilidades envolvidas nesse processo que é virar gente grande, né, e se adaptar ao mundo. Pode contar comigo, porque tem a minha disponibilidade, o meu interesse sempre. Eu imagino, porque como formada em administração, que sabe muito bem planejar melhor que ninguém, não é? E voltado para a área humana, mais a psicologia, que conhece bem os comportamentos das pessoas que estão por ali, o que, que tem que fazer com cada uma para organizar uma estruturação, digamos, dentro das entidades. Eu creio que a senhora é nota 10, porque é difícil encontrar, e ainda tem com conhecimento jurídico, né? Quer dizer, de alguma forma, é difícil encontrar uma mulher com essas três habilidades profissionais. Eu acho que até agora foi a primeira vez. Certo? Então eu lhe agradeço, parabenizo, né? E que seja uma grande oportunidade, né, para a senhora ajudar outras pessoas e realizar. Eu acho que o mais importante para a gente que tem essa visão é assim, a gente se sentir realizada com o que a gente faz. Né? Tem gente que se sente realizada com N outras coisas, como eu estou citando aqui, quer dizer, porque não sei o que e tal. Alguém quer se deliciar, né, digamos, e fica perturbando. Então, mas a gente quer fazer com que a sociedade, né, tenha como um todo progrida, tenha compaixão, tenha amor, tenha sentimentos, né, nobres, tenha oportunidades. Eu acho assim, isso é que é liderança, isso é que é coisa linda. Não importa se está de presidente de um conselho de medicina, do tribunal, da polícia, na prefeitura, seja onde for, entendeu? Aonde a pessoa estiver no cargo de liderança, eleito ou não eleito. Não eleito pelo povo, foi eleito pelos colegas. E qual é a imagem que a gente vai deixar? Qual é o retrato da gente, da administração, da liderança da gente que a gente está deixando, né? E uma coisa que eu acho que falta muito, graças a Deus eu convivo com muitos professores doutores da área de história, né, é que as pessoas não conseguem entender que elas estão escrevendo a própria história. É verdade. E isso vai ser cobrado lá na frente, vai ser lido por alguém isso, alguém vai comentar, alguém registrou isso. Né? E falar em registros é assim, tem gente que tenta, até eu escuto isso, sujar a biografia dela. Tem gente que fabrica coisas contra as pessoas quando elas se destacam, né? E o que acontece? A realidade, não adianta assim, um fato isolado. A realidade da história, ela é pautada no dia a dia da gente. Tem gente que não sabe, mas a gente está sendo apontado muitas vezes por historiadores, está sendo documentado, principalmente essas pessoas que estão em lideranças mais expoentes, né? E aqui um alerta, que eu acho que as pessoas não entendem isso também, né? Se esquecem desse detalhe, né? E ninguém sabe nada de uma pessoa, passou não sei quanto tempo, vai atrás de um historiador, o cara tem toda a vida da pessoa. Olha que coisa linda, hein? E eu acho isso maravilhoso. Nós Né? estamos escrevendo história o tempo todo, né? A Sim. nossa história, a história da nossa sociedade, a história da nossa civilização, né? A história do mundo nesse momento, né? E nós somos parte dessa história. Sim. E isso é muito importante. Então, quando a gente fala de liderança, é aquele que compartilha, né? Aquele que quer o bem do próximo, que lidera no sentido de que todos ganhem igualitariamente, seja o que for, experiência, dinheiro, né, o que for. Então, a gente fala de ser humano. Ser humano é uma caixinha muito complexa. E eu realmente amo a minha profissão, faço a minha profissão, exerço a minha profissão com muito respeito, com muito carinho a todos os meus pacientes, a todos os meus clientes. Eu procuro fazer o melhor e quando sai da minha alçada, eu procuro encaminhar para quem tem maior conhecimento, para quem sabe fazer, né? Quando eu preciso, recorro aos meus mestres aí, que também sabem fazer muito melhor do que eu. Então, a gente tem que ter essa humildade, né? E lembrar que ser humano é isso. Nós somos difíceis, nós somos complexos,
mas nós somos extremamente interessantes. É. Então, não dá para desistir de ser humano. Eu, E, pelo menos, não desisti ainda, né? Espero não desistir. e podemos mudar de um dia para o outro para melhor, esse que é mais sábio, né? Sempre, nós podemos Poderoso. mudar sempre, com 20, com 30, com É, 70, com 90, a gente pode mudar sempre. Eu brinco que essa é a graça de ser humano. né? Que As coisas coisa. não precisam estar num quadrado, a gente pode mudar sempre. Isso. Olha, minha querida, sinceramente, uma das melhores entrevistas que tivemos na área da psicologia, né? E muito prática, muito voltada para a realidade, falou de todos os pontos, violência, recuperação, o Estado, as instituições, as lideranças, a gente mesma, as famílias, né? Foi maravilhoso. Num Dia das Mães, né? Nós temos essa beleza de notícia aqui, de gravação, né? E estamos muito gratas e deixo aqui para a senhora fazer suas despedidas ou indicar algum site, algum blog que queira deixar da sua mídia digital, pode falar também, algum livro, tá? Fique à vontade para a gente encerrar, tá bom? Ok. Bom, quem quiser me encontrar, pode me encontrar pelo Instagram, né? Psicóloga Silvia Vieira, Silvia com Y. Pode me encontrar no Facebook também, como psicóloga Silvia Vieira. Não tenho nenhum livro escrito, a minha tese foi de conclusão de curso na área jurídica, sobre um estudo de caso que nós atendemos, mas eu estou por aí, é só no Skype me chamar também, Silvia Vieira, então estou à disposição para quem quiser entrar em contato, tá? Podem ficar à vontade, o meu WhatsApp, podem me chamar, né, pelo 982989655, São Paulo, 011. Então é isso, foi um prazer enorme, espero ter contribuído e qualquer dúvida eu fico à disposição. Para nós é que foi uma honra realmente e uma confirmação, né? Não sei por que de cara eu disse assim, aqui está a nossa entrevista do ano nesta área, porque o conhecimento que eu precisava de alguém da área de perícia, de que ela vai arrasar, porque ela vai pegar o lado jurídico, o lado judicial, os comportamentos, eu fechei uma coisa. E realmente não foi errada a minha intuição. Estou muito grata, minha querida, à sua disposição. Eu Aí que estaremos agradeço. mandando os links aí, tá? Nossa gratidão a essa sua colaboração voluntária. Gente Eu que agradeço. querida, Dia das Mães, Dia das Mães, nós estamos gravando aqui no domingo, olha, 7 horas, todo mundo de plantão aqui trabalhando, hein? Um Tá grande beijo vendo? no coração e muita felicidade para todas as mães, né? De todas as idades. Agora a gente já tem mãezinha com 10, 11 anos de idade, gente, que maravilha a natureza, né? E Pois temos as é, vovós, então aí nós já temos vovós com 20 e poucos anos. A sociedade mudou, verdade. os tempos mudaram, né? Mas um abraço a todas nós mulheres, porque tudo e todas as pessoas que estiverem aqui, passaram, estão presentes ou passarão, fomos nós que gestamos, não é maravilhoso? Um grande É beijo no verdade. coração. Um beijo grande a todas as mães e que não se esqueçam, né? Mãe não é só aquela que coloca no mundo, mas é aquela que exerce a sua maternidade e que nós possamos todas exercer a maternidade com responsabilidade, né? Com amor e com cuidado, porque é uma missão digna e a gente tem que fazer por onde, né? Ser mãe é uma grande missão. Não é fácil, mas é uma grande missão, né? E parabéns a todas. Obrigada. Assim, um grande beijo, gente. Até a próxima edição da nossa TV Espaço Mulher, tá? Felicidades. Tchau, tchau.